rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta quarta-feira e é claro, com muitas informações importantíssimas, pois hoje, pela parte da manhã, tivemos a entrevista coletiva do Léo, novo reforço para o sistema defensivo do Vasco da Gama. Um atleta que veio junto ao São Paulo por 16 milhões de reais. Um atleta que veio também, de fato, muito contestado. Mas hoje na entrevista coletiva, pelo menos, deu aí ao torcedor vascaíno uma certa expectativa com relação àquilo que ele mostrou ser, a personalidade realmente de uma pessoa muito séria que quer no Vasco da Gama mudar a sua carreira e está muito focado com esse novo projeto. A gente vai falar sobre isso, vamos trazer todos os detalhes dessa entrevista coletiva do novo reforço do Gigante da Colina, mas também falar sobre novas contratações, pois o caminho hoje está aberto. Ontem falamos sobre Natan, volante que pertence ao Atlético Mineiro e esteve emprestado ao Fluminense nesta última temporada. Alguns embrólios separavam uma renovação contratual do Natan com o Fluminense e o Vasco estava observando a situação. Hoje tivemos a confirmação, o Natan não fica no Clube Carioca para 2023. E o que o Vasco fez ontem, ou aliás, estava fazendo ontem, que era apenas observar, pode virar uma consulta nestas próximas horas. Iremos falar sobre isso, falar também sobre um novo atleta que está na mira, Barco, jogador que fez parte daquele elenco campeão do Independente, que veio jogar aqui em 2019 contra o Flamengo pela Sul-Americana e venceu no Maracanã. E além dessas, muitas outras informações a todos vocês, torcedores vascaínos, neste Fala Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscreva-se, aperte nela e venha ser um inscrito do canal do Gigante. Queremos muito mesmo chegar aí à marca dos 82 mil inscritos, é a nossa meta, o nosso novo alvo, e precisamos de você para que isso possa se cumprir. Além disso, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. E é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários se você achou que o Léo Pelé foi ou será um bom reforço para o nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E antes de entrar aí no assunto sobre a entrevista coletiva do novo reforço Cruz Maltino, quero trazer aqui algumas novidades tratando de negociações, pois todos nós sabemos, o Vasco irá negociar. Hoje o Vasco já tem 7 reforços confirmados para a próxima temporada. Caso de Pedro Raul, primeiro reforço a ser anunciado, De Luca, volante que veio junto ao Bahia, Léo Pelé, lateral, aliás, zagueiro, né, que a gente vai falar já dessa entrevista coletiva, Lucas Piton, lateral esquerdo que veio junto ao Corinthians, Robson Bambu, que foi anunciado ontem, e os 2 reforços que serão anunciados nessas próximas horas. Caso de Lu Coreano e Pumita Rodrigues. Inclusive hoje, na parte da tarde, nessa entrevista coletiva do Léo Pelé, minutos antes dela começar, o Paulo Brax falou. E no momento de fala do diretor executivo, ele confirmou que, de fato, Pumita e Orelhano realizaram exames médicos e o Andrei Santos, inclusive, ele até falou sobre, disse que de fato chegou uma proposta do Chelsea, mas até o momento nada estaria certo, segundo o diretor executivo do Gigante da Colina. Porém, aquilo que de fato importa, que se trata da chegada tanto do Lu Coreano quanto do Pumita Rodrigues, o diretor executivo confirmou, os 2 chegarão no Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco já tem 7 reforços confirmados para 2023, mas não irá parar por aí. Novos nomes ainda chegarão. E tivemos hoje a informação que a expectativa é que mais 4 jogadores cheguem até o início dessa temporada. Quando eu falo início dessa temporada, é até o início do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca vai iniciar sem ser nesse próximo final de semana, no outro. Antes, inclusive, da viagem do Vasco para Miami. O Vasco viajará para os Estados Unidos para enfrentar o Inter de Miami e o River Plate. E a expectativa é que o Vasco já vá até os Estados Unidos com mais esses 4 jogadores. A diretoria, além de contratar esses 4 atletas, vai manter aí certa calma, né? Não vai com tudo, porque quer guardar uma grana, quer manter orçamento para também poder investir na janela do meio
do ano. E com essa grana que será utilizada nesses últimos capítulos e nesses últimos episódios, se é assim que eu posso falar, desta janela de transferências, a grande prioridade é um meia com características ofensivas. O caso do Franco Fagundes seria esse meia que o Vasco procura no mercado para reforçar o seu sistema ofensivo. Um goleiro que também é a grande prioridade hoje do Vasco. Ontem a gente falou que o Raul renovou, que o Thiago Rodrigues renovou, mas o Vasco quer um camisa 1 e vai até o mercado procurar esse goleiro. Um segundo volante também é a prioridade, caso queremos falar já já do Natan. O Natan é um nome que está na mira, iremos trazer novidades sobre essa situação. E também, caso apareça uma boa oportunidade, o Vasco deve procurar um segundo atacante. A gente vai ficar de olho, mas as metas, as miras, os alvos já estão traçados. Isso, é claro, facilita qualquer tipo de negociação. E por isso, hoje tivemos duas novidades, tanto do Natan quanto do Ezequiel Barco. Quero primeiramente falar sobre o Natan, que ontem já trouxemos novidades sobre ele, e eu faço questão de retornar nesse momento a falar sobre o atleta. Para quem não conhece o Natan é um jogador de 26 anos, ainda jovem na minha opinião, 1,77 m, 73 kg, ele é volante e nessa última temporada com a camisa do Fluminense fez 38 partidas, marcou 3 gols e deu 2 assistências. Em 2020, 2021 e 2019 e 2018, ele vestiu a camisa do Atlético Mineiro. No seu melhor ano, 2020, ele atuou em 38 partidas, marcou 6 gols e deu 5 assistências. É um jogador muito renomado, tem passagens por Vitesse, tem passagem por Amiens, do futebol francês, Belenenses, do futebol de Portugal, e foi comprado pelo Chelsea, clube do futebol inglês. É um jogador já rodado pela Europa e, volto a repetir, ainda jovem, apenas 26 anos. E ele pertence ao Atlético Mineiro. O Natan recebe hoje algo dos R$400 mil mensais. Esse é o salário do volante. No ano passado, o Natan esteve emprestado ao Fluminense, um vínculo contratual de empréstimo por 1 ano. A expectativa do atleta é que ele retornasse ao Atlético Mineiro. Ele tinha esse desejo de retornar ao clube de Minas Gerais. Porém, o novo técnico do Atlético, Eduardo Cudê, não conta com o Natan para a próxima temporada. Por isso, ele iria permanecer no Fluminense, renovar o seu contrato de empréstimo por mais 1 ano. O Atlético liberou, pode renovar novamente o contrato de empréstimo, mas novamente vocês ficando com os salários. Esse seria o acordo entre o Atlético Mineiro e o clube carioca. Porém, nos minutos finais, nos momentos antes da assinatura, o pai empresário do Natan quis mudar, alterar algumas cláusulas contratuais que acabaram dificultando nas negociações. O Natan não chegou nem se a representar, mas a expectativa é que nos próximos dias isso desse certo e fechasse de uma maneira positiva para o Fluminense permanecer com a presença do atleta em 2023. Porém, hoje, gente, foi confirmado, o Natan não fica no Fluminense. Após não se representar, a negociação, como diz na gíria do futebol, subiu no telhado e o Fluminense comunicou ao Atlético Mineiro que não vai dar sequência à renovação do empréstimo. Com isso, gente, mesmo tendo um contrato vigente com o Atlético Mineiro, hoje o Natan se encontra livre no mercado, pois, como eu falei, não é um desejo do Atlético permanecer com o atleta. E o Vasco, procurando um volante, como a gente acabou de trazer a vocês, já que perdeu o Andrei Santos, pode fazer duras investidas pelo Natan nesses próximos dias. É um atleta que a gente trouxe, está em observação, nenhuma negociação iniciou. Porém, com essa grande oportunidade, já que ele não fica no Fluminense, as negociações tendem sim a ser iniciadas nesses próximos dias. Você acha que é um bom nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E outro nome que também surgiu nesta tarde de hoje foi o Ezequiel Barco. Exatamente, para quem não conhece, o Ezequiel Barco é um atleta que vestiu a camisa do Independiente da Argentina. Ele lá no ano de 2019 foi campeão aqui no Maracanã, aliás em 2018, aqui no Maracanã, vestindo a camisa do Independiente contra o Flamengo. Pelo seu grande destaque, foi vendido ao Atalanta dos Estados Unidos, Atlanta, e nesta temporada está emprestado ao River Plate. São 45 partidas, 5 gols e 3 assistências de um atleta que tem apenas 23 anos, 1,67 m e é atacante. Atua principalmente pelas pontas, pelas beiradas, tanto à esquerda quanto à direita. E a informação que tivemos nestas últimas horas é que o Vasco estaria interessado na contratação do jogador. Mesmo ele estando emprestado até ao River, até dezembro desse ano, dezembro de 2023,
O clube americano Atlanta, que detém os direitos econômicos do atleta, pede algo em torno dos 8 milhões de dólares pelo argentino. O Vasco, sabendo disso, pode sim tentar uma negociação. Oferecer algo em torno dos 7 milhões, 7 milhões e meio de euros, seria um dos grandes objetivos aí do Gigante da Colina para tentar a contratação desse grande jogador. Ainda nenhuma negociação avançou, mas há sim o objetivo do Vasco em avançar. É um nome que interessa internamente e, como eu trouxe para vocês, o Vasco busca um meia com características ofensivas. Caso, volto a repetir, do Franco Fagundes e o Ezequiel Barco também seria um desses nomes que estão na mira para esta próxima temporada. Porém, caso, como o Vasco procura, né? Se o Vasco hoje ainda procura nomes, também tem nomes que já estão fechados. Caso do Léo Pelé. E não à toa hoje foi o dia da entrevista coletiva do novo zagueiro do Vasco da Gama. O atleta falou sobre vários assuntos. O atleta chegou na semana passada, assinou um contrato longo com o Vasco da Gama. O Vasco pagou 16 milhões de reais ao São Paulo, para ter 100% dos direitos econômicos desse atleta, que ainda é jovem, mas já tem uma carreira bastante consolidada, tem 26 anos, mais passagens por Fluminense, o próprio São Paulo, está acostumado a jogos grandes. Isso é importante para esse processo de reformulação. Mas a grande pergunta que fica ao Léo Pelé é: como o atleta que estava no São Paulo, um clube que irá disputar competição internacional, um clube que esteve na Série A do Campeonato Brasileiro, aceitou o Vasco? O que o Vasco ofereceu? O que encantou ao Léo Pelé para aceitar o projeto do Gigante da Colina? Ele respondeu. Então, é claro, deem uma olhada. Primeiro, eu agradeço a Deus por estar aqui. Quando me ligaram, a Abel, Paulo, o professor, falou comigo, fiquei muito contente com o convite, né? Eu quero estar aqui, eu quis estar aqui em um projeto que, para mim e para o Vasco, vai ser muito importante. Estou muito contente. Acho que dá para ver no meu rosto a alegria que eu estou cada treino. Parece, como o Paulo falou, que eu estou aqui bastante tempo, né? Porque me receberam muito bem e estou muito feliz. E sobre a posição, o Paulo falou muito bem aqui. Eu posso ajudar em todas as posições que o professor achar que eu tenho condições de jogar. Mas, como ele falou, né, eu venho contratado como zagueiro, mas na posição de lateral, de volante, também tem jogadores que são importantes, são bons jogadores, boas pessoas. Então, eu tenho que respeitar isso também, que tem jogadores que foram contratados e que já estavam aqui também, como o Edmar, o Paulo Vitor e agora o Lucas Piton, né? E também tem os volantes que têm qualidade para jogar. Mas, assim, a posição que me contratou e que me trouxe até aqui foi jogar de zagueiro pela esquerda. Então, estou muito contente com essa oportunidade. Eu vim para um projeto que me apresentaram, que o Vasco está reconstruindo uma história que é linda, né? Um clube que 4 vezes campeão do brasileiro, né? Tem Libertadores, Copa do Brasil. E eu vejo esse projeto, para mim, assim, muito importante, né? É um projeto que, não só para mim, mas para cada jogador, para o Vasco, para o torcedor, sabe? Eu acho que todo mundo pensando em um só Vasco, sabe? Pensando só para o bem do clube, é uma coisa que vai inspirar muita gente. O Vasco é muito grande. Eu sou carioca e eu sei um pouco da história do Vasco, cara. O Vasco é um clube gigante. Então, rapaziada, como eu falei lá no início para vocês, as palavras do Léo Pelé, querendo ou não, geraram expectativas no torcedor. E a partir do momento que o atleta chega e fala do tamanho do Vasco, fala da vontade de vestir a camisa do Gigante da Colina e escrever um projeto, tudo isso, de fato, aumenta a expectativa do torcedor vascaíno com relação à presença do Léo Pelé no elenco em 2023. E outro ponto importante, até para a gente traçar aí quem é esse atleta, foi quando ele disse sobre Rogério Ceni. Ele confirmou que, de fato, o técnico do São Paulo, seu ex-clube, ficou muito chateado ao saber das negociações quando elas já estavam fechadas. Ele contava com o Léo Pelé para 2023, inclusive ano passado, 2022, ele fez com que o São Paulo rejeitasse algumas propostas de clube do futebol francês para que o Léo Pelé permanecesse no elenco pela importância do atleta. Então o Léo Pelé é um jogador que o Rogério Ceni, seu ex-técnico, gostava muito. Ele falou sobre isso, inclusive, então é claro, dê uma olhada, até para você entender da importância que esse jogador teve para o São Paulo. E acredito que sim, terá para o Vasco da Gama nesta próxima temporada. O Rogério, até depois me comunicaram, né, que ele não ficou tão contente assim, né, com a minha saída. Eu me senti, o atleta tem que se sentir honrado, né, quando você
é importante, assim, eu passo a ser importante, não só para a equipe, mas como para o treinador. Mas ele conversou comigo, né? Ele foi meio pego de surpresa, assim, porque ele não queria. Eu acho que também, não sei se ele não sabia, né? Acho que ele foi comunicado já em cima da hora, o negócio já feito, né? E ele lamentou muito, mas sempre me respeitou muito, sabe? Sempre me colocou para jogar. Foi um cara que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. E aí, torcedor, empolgado com o Léo Pelé? Realmente, é um atleta que vem muito criticado, mas era muito elogiado pelo Rogério Ceni. Rogério Ceni gostava muito do futebol do atleta e ele sempre estava presente no time titular, igualmente ao Fernando Diniz. Sempre esteve presente no time do Diniz, tanto no São Paulo quanto também no Fluminense. Será que é acaso? Eu acho difícil. Realmente, a gente que está de fora pode até criticar, mas quem vive com ele diariamente rasga elogios ao atleta. A gente vai ficar por aqui. Este foi o Fala Gigante, o segundo vídeo apenas desta terça-feira, desta quarta-feira, aliás. Retornaremos ainda hoje com o Boa Noite Gigante às 8 horas da noite. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. E como eu sempre falo, aqui no canal do Gigante, saudações vascaínas.